legal. Bonito o movimento da grua. Achei, pelo menos. Né? Já estamos no portal. Se você tem dúvidas, ou a maneira de você fazer as suas perguntas, pode ser pelo Twitter, @seligabr, pelo Facebook, se liga/oficial. É isso, facebook.com/seliga Brasil Oficial. Se Liga Brasil, é isso? Se Liga Brasil Oficial. Isso aí. Bacana. Bem, e as pessoas já estão mandando várias perguntas aqui para o Twitter. Adoro. Vamos começar aqui, olha só. Adoro pergunta de quem está em casa. É bacana, né? Que tem várias Sinal dúvidas. de participação, tá aqui, ó. né, Regina? A Eles são sempre tão Juliana, interessantes. a Juliana está perguntando aqui, ó, quem possui alergia a detergente, como tratar? Olha, normalmente o tratamento de alergias é feito com o famoso corticoide, tá? Por isso, ele precisa ser indicado pelo médico para ele saber exatamente que potência que ele vai usar, quanto tempo que deve ser usado, por quê? Se você pegar aquela pomadinha lá em casa e usar sem critério, você pode ir ficando resistente, não funcionar mais aquele tratamento e você, na verdade, começar a ter efeitos colaterais na pele. Tão importante falar isso, porque a primeira reação da gente, porque eu tô vendo a Juliana, ela deve lavar a louça porque a mãe dela pede, né? E aí tá lavando, começa a dar aquela alergia, a gente vai e passa uma pomadinha. Não pode? Não pode sem a indicação médica. Na verdade, você deveria usar 5 dias, 7 dias e depois parar, né? E parar com detergente, ou então usar luva para evitar que você tenha alergia. E usar muito hidratante na mão. Isso vai ajudar bastante a evitar a alergia. Mas usar luva para lavar louça, eu acho que é uma medida que ajuda a proteger a mão, ajuda a proteger as unhas, né? Eu acho que no começo é meio difícil se acostumar, mas depois eu acho que é uma medida que vale a pena, né? Como proteção da pele e das mãos mesmo. Como proteção é ótimo. O único problema é que você pode também ter alergia ao material da luva. Tá brincando? Nossa. Então, isso que precisa tomar cuidado, porque uma pessoa que é alérgica a uma coisa, ela tem mais chance de ser alérgica a outra. Olha só. E quem não tem alergia a nada, não tem alergia a nada. Então, na realidade, você deve usar luva, ela protege, porque a água, a umidade e os produtos químicos juntos vão produzir aquela alergia. Então é importante deixar a luva sempre sequinha. Acabou de lavar a louça, vira e deixa secando. Exatamente. Ou então até tem pessoas que a gente orienta que usem aquelas luvas com um paninho, algodãozinho, e depois a de plástico. Porque hoje em dia, por exemplo, aquele material látex, você já tem muita alergia. E até os médicos estão sofrendo porque tem que usar aquelas luvas. Que coisa, doutora. E às vezes você tem esse problema de achar outro material que não haja alergia. Temos imagens para ver? Temos mais imagens. É tão legal ver. Olha, isso é urticária. Mas me decoçou em mim. Só de ver eu já me deu vontade de coçar. A urticária, essa placa, ela incha de repente, aparece no corpo todo e a urticária é muito comum como uma alergia também, principalmente a medicações que você toma. Por isso, você também não deve tomar remédios sem orientação médica. Então, por exemplo, a dipirona, o ácido acetil salicílico, aqueles remédios inocentes. Não são inocentes, não. Remédios são muito suspeitos de dar alergia. Uma outra questão também, corantes, aqueles salgadinhos super amarelos, aquelas cápsulas cheias de cor de abóbora, vermelho, também pode dar esse tipo de alergia. Então, coça, fere a pele. muito. E a pessoa, se for criança, por exemplo, fica irritada. Se for bebezinho, chora. E quando a urticária, Regina, for muito violenta, ela pode dar até inchaço e até promover uma dificuldade de respiração. Pode terminar, desculpa. E levar a casos mais graves que você precisaria até de uma internação, de uma UTI. Você sabe que eu estava vendo essas imagens agora aí que o diretor colocou pra gente dessa... Essa daí, olha só. Pois é. Sabe o que acontece comigo às vezes? Não sei se isso pode ser uma alergia, a senhora me corrija se é ou não. Quando eu vou à feira... Você vai na feira, você pega uma fruta aqui, pega ali, vai naquelas bancas de brinquedinhos, você pega um brinquedo para ver, tal, não sei o quê. A minha mão, ela incha, ela começa a inchar de uma tal forma que é um negócio de doido. Depois eu não faço nada, eu dou uma lavada nela, ela desincha. Isso é uma alergia? É uma alergia, provavelmente você tem alguma fruta, aquele pozinho que sai, sabe, de algumas frutas. Isso que também é interessante você falar, porque não é por uma substância ser natural que ela não possa dar alergia.
alergia, né? Então, às vezes, tem pessoas que têm ao morango, pessoas que têm aquele pozinho que você sente em algumas frutas também, ameixa, por exemplo. O pólen, na época da primavera, é um motivo de alergia, principalmente alergia respiratória. Então, por isso que eu falei que está havendo uma epidemia, porque tem muita coisa que você pode entrar em contato. Então, o ideal é você fazer isso, lavar. E, se for o caso, às vezes precisa usar uma pomada ou um antialérgico por boca. Sempre recomendado pelo médico. É melhor, né, Regina? Porque o médico vai saber, assim, o que indicar, por quanto tempo, para que você, em outra situação, também possa ser beneficiado. Há umas duas perguntas. Tem alguma pergunta aí? Não, a prioridade do Twitter. Faz aí, daqui a pouco eu faço. Sobre o uso do corticoide. Eu sou meio preconceituosa com relação ao corticoide, porque eu tenho a impressão, como leiga, que funciona na hora, mas não resolve o problema. Faz sentido? Faz todo sentido. O corticoide é um anti-inflamatório. Ele desinflama na hora. Mas se o contato da alergia vier de novo, ele não te curou. Ele tratou o sintoma. Então, por exemplo, principalmente no rosto, onde você tem muita glândula, ele é muito absorvido, ele depois pode causar pelinhos a mais, aumentar a pelificação, ele pode dar estrias. Por exemplo, micoses, às vezes, na região da virilha, são tratadas com corticoide. Pode haver o aparecimento de uma estria nessa região que é muito sensível. Então, você tem que tomar muito cuidado. E tem um caso que a gente sempre fala na dermatologia, um menino pequenininho que teve uma queimadura e ficou usando... Queimadura de sol. Queimadura de sol. Num primeiro momento foi passado o corticoide e deu um alívio. E a mãe continuou usando. Passado alguns meses, ele tinha aquela síndrome de Cushing, que nós chamamos, que é ficar inchado, sabe, com aquela quadro do corticoide, quando você toma muito tempo, que você incha, fica com aquele rosto todo inchado e, na verdade, até uma corcundinha e até, às vezes, a barriga incha por causa do corticoide. Apareceram estrias e tudo isso pelo uso continuado. Então, você tem que ter cuidado, porque ele é só nos primeiros momentos para te aliviar do sintoma. Bem, aqui, ó, o Cristiano de Jardim Apoador está perguntando aqui se existe algum remédio caseiro para amenizar a alergia. Não, e tem que se tomar muito cuidado com isso, né? Porque às vezes você tá com alergia e aí você coloca uma coisa em cima, caseira. Piora. Principalmente essas coisas, às vezes garrafada, que vem de amigos, não sei o quê, um produto natural. Cuidado com isso, porque você pode perpetuar e ainda aumentar a alergia. Porque a pele inflamada é uma pele que capta muito mais. Então, vai dar mais alergia ainda se houver algum problema. Mas e aquela famosa pastinha com amido de milho e água para deixar assim, que às vezes a gente passa até em assadura de nenê e tal. Funciona ou não? Faz mal? Esse limite, sim, né? Que precisa usar o bom senso. Você tá com uma criança cheia de coceira, às vezes você põe num banhozinho com um pouquinho de maisena, né? Até isso pode ser usado. Mas daí, para começar a usar algumas frutas, algumas ervas, já é meio perigoso porque você não sabe o limite, né? As substâncias naturais têm produtos que podem ser alergizantes. Porque na hora que a criança está com alergia e se coça e tal, dá um desespero, você quer fazer alguma coisa. Não, só ou farinha mesmo, farinha, né? Geladinho, branca, gostoso. Ou chá de camomila geladinho, algumas coisinhas você pode usar, mas precisa ter o limite, né? E levar de preferência para o atendimento médico, porque você não sabe se aquilo vai piorar, né? Sem dúvida. Sempre piora. Aliás, às vezes dá a parte respiratória. Diretor, coloca na tela pra gente, por favor, aqui o Twitter. Olha só, a Sônia está perguntando. Os antihistamínicos que usados... Né, quando usados... o pessoal abrevia tudo hoje, né? Quando usados antes do contato com alergia... Como que é? Alérgenos. Né? Pode ser evitado crise alérgica com relação aí aos sintomas. E aí, doutora? Não, é assim... Não entendi direito, não. Você entendeu? Eu entendi. Desculpa, eu não entendi. Por exemplo, vamos supor que ela vá fazer tintura e ela sabe que aquela tintura causa um problema. Começa a dar coceira e tudo. Então, se você tomar um antialérgico antes, num dia antes ou algumas horas antes, você pode ter um certo alívio. Mas é um pouquinho perigoso, porque mascara aquilo que realmente você está tendo em relação à tintura. E pode ser que num outro momento, uma pequena quantidade já te dê uma alergia muito grande, porque existe essa questão de você ir tendo sintomas mais importantes, né? Mas, sem dúvida, daria um certo alívio numa situação como essa. E qual a relação da alergia ou a manifestação da alergia com o estado emocional da pessoa?
Olha, essa é uma ótima pergunta, porque a rigor a gente tem essa ideia de que se você ficar alérgica, você, em geral, fica alérgica para sempre. Mas a gente, quando cuida dos pacientes, percebe que em certos momentos eles têm uma alergia pior, em outros um pouco melhor, ou um pouco mais leve, ou nem tem. Então, a gente vê uma relação muito grande com o estresse. Tem pessoas que desenvolvem quadros alérgicos em períodos que estão muito estressadas, naquelas situações assim, sem saída. A noiva vai casar, na semana do casamento se torna herpes. Sabe? Não, herpes é uma infecção por vírus. Pois mas tudo pipoca. Mas é a imunidade dela que está em choque. Aconteceu com uma amiga minha, ô pecado. É verdade. Então, você tem que tomar muito cuidado em épocas que a pessoa está assim, imunidade baixa, resistência baixa e um emocional muito forte, porque tudo dá errado, né, Regina? Daí, em vez de melhorar, não tomar remédio sem falar com o médico, principalmente nessas situações. Vamos lá para a pergunta do Diego Torres agora. Em determinados dias tenho muita coceira nos olhos, então pode ser uma alergia? Ou alguma coisa nesse sentido? Pode. Na realidade, as mucosas, né, a boca, a região do nariz e a região dos olhos podem ser afetadas por diversos agentes. Às vezes você tem aquele cheiro no ar, assim, muito forte. Às vezes você tem aquele fuligem ou aquela poeirinha que vem. Os ácaros também, por exemplo, quando você às vezes abre um armário que está fechado há muito tempo e tem até fungos ali, isso pode dar coceira nos olhos e uma alergia interna e levar até uma conjuntivite mais séria. Por isso que é importante a orientação do tratamento. A Milena falando, sofro com picadas de insetos. É aquele pernilongo morde, vira um calombo. Você tem duas situações. As crianças pequenas, elas têm o que nós chamamos de estrófilo, que deu uma picadinha aqui, outra ali, ela enche de como se fossem picadas no corpo todo, que é uma alergia à picada de inseto. Agora, tem aquela outra pessoa que vai para a praia, um borrachudo dá uma picada e ela tem uma reação enorme naquele local. Nessas horas você deve tomar muito cuidado com a coceira, porque pode machucar e às vezes de uma picada de inseto vem até uma erisipela, que é uma infecção séria e grave, que pode começar por causa da coceira. Pois é, por sinal, o Rafael está falando aqui, ó, quando pego camarão com a mão, me dá uma coceira terrível. Por quê? Justamente por isso? Eu tenho uma pessoa conhecida que só do cheiro, estavam fazendo churrasco e puseram uns camarõezinhos assim e veio aquele, e ele começou já a se coçar e às vezes é muito perigoso porque ele vai aumentando essa alergia com o passar do tempo, porque ele sempre acaba tendo algum contato, né? Mas o que incomoda na alergia é isso, é aparentemente uma coisa simples e tal, mas limita a vida da pessoa. Limita. E se ela tiver a dificuldade respiratória, ela pode entrar num quadro grave. Então, ela tem que sempre ficar atenta. Inclusive, isso é importante dar um alerta para as pessoas em geral, que se ela souber que ela é alérgica, por exemplo, à dipirona ou a um antibiótico específico, é bom ela ter num papelzinho junto com os documentos dela. Porque se ela chega no hospital, tem uma série de medicações que são feitas, às vezes, depois de um acidente, assim, comumente. De praxe. Se ela tiver alergia, isso pode ser bem sério.